Nos últimos dias, eu assisti ao documentário The Beatles, Get Back, do Peter Jackson, o mesmo diretor da trilogia Senhor dos Anéis e de King Kong. Assim como muita gente, eu fiquei super envolvida com o documentário, foi uma experiência pra lá de marcante. Esse documentário de 8 horas é uma verdadeira imersão nas sessões de gravação do álbum Let It Be, de 1969. E essas gravações aconteceram durante 22 dias de trabalho da banda. O diretor conta que inicialmente ele pensou em um filme de 2 horas e pouco, mas a pandemia deu tempo suficiente para ele mergulhar no material, estudar a fundo as imagens, o áudio, editar, montar. E o resultado final são 3 partes de mais de 2 horas cada uma. E olha, gente, eu não achei nem um pouco cansativo. Isso porque os Beatles estão sob pressão, um pouco indecisos sobre que rumo tomar e como compor o novo álbum. A gente se torna testemunha das conversas entre eles, do processo criativo, dos momentos de tensão, de alegria. A gente mergulha fundo nas dinâmicas da banda. Quem é fã dos Beatles, obviamente, vai amar. Se já não amou, né? Se já não assistiu. E mesmo para quem não conhece muito o grupo, vale a pena assistir esse documentário. Sabe por quê? Porque ele traz vários insights sobre criatividade e processo criativo, que pode ser bem mais caótico do que a gente pensa. E pensando sobre isso, eu decidi fazer um vídeo com 4 dicas para melhorar a sua criatividade a partir de insights que eu tive assistindo Get Back. Você já parou para pensar como e onde as ideias nascem? Em que parte do cérebro, do corpo, da imaginação? Uma ideia criativa é uma possibilidade, é eletricidade no cérebro e ela precisa se materializar no mundo concreto. No documentário, a gente percebe bem esse movimento da ideia tomando corpo, se materializando. A cena em que Paul McCartney está criando a canção Get Back pela primeira vez ali no baixo, enquanto Ringo e George estão sonolentos ali do lado, sério, gente, é hipnotizante. Vale dizer que os Beatles não tocavam juntos há um bom tempo e o documentário mostra eles tentando se conectar, entrar em sintonia, encontrar a química que já existiu entre eles e parece meio cambaleante. Eles gastam várias ideias para encontrar as canções novas. Então a primeira dica para você melhorar sua criatividade é esta: gaste muitas ideias. Isso mesmo, gaste muitas ideias. Tenha um volume grande de ideias. Pode parecer difícil acreditar, mas em todas as áreas das artes, as ciências, as pessoas mais criativas, inovadoras e originais tiveram muitas ideias. Para cada boa ideia, antes dela vieram várias medianas ou ruins. Para cada boa página de texto escrito, outras páginas mais ou menos bem escritas. Para cada canção incrível dos Beatles, várias horas de improvisos até meio desarranjados. E olha, gente, não perca tempo. Anote as ideias assim que elas te visitarem. Anote em post-its, grave no celular, faça esboços em um caderninho, dê às ideias um suporte físico. Se você não anotar as ideias no momento em que elas te aparecem, você corre o risco de esquecê-las. Depois você retoma, organiza, revê, mas é preciso anotar. E outra coisa, é preciso perder o medo das ideias ruins. O pesquisador Adam Grant, autor do livro Originais: Como os Inconformistas Mudam o Mundo, defende e mostra com estudos que para a maioria das pessoas, o jeito para elas se tornarem mais criativas é gerando um volume maior de ideias. O famoso brainstorm. O processo de gerar muitas ideias acaba ajudando a olhar as peças de um mesmo problema de um jeito diferente e assim a ser mais criativo. A segunda dica para melhorar a sua criatividade é: a troca no processo criativo é muito importante. Peça a opinião de pessoas que você confia, escute o que elas têm a dizer e reavalie o seu trabalho. Quando o processo de criação é mais coletivo, como um álbum de música ou então uma peça de teatro, a autoria acaba ficando um pouco mais diluída. Mas mesmo nos processos individuais, como escrever um livro ou pintar um quadro, é importante mostrar o que você está fazendo. Dessa maneira, você vai ter mais clareza sobre o que você está criando e como a obra está afetando as outras pessoas. É claro que você não precisa concordar com tudo que os outros dizem, é preciso filtrar, mas mostrar o seu trabalho para as outras pessoas
pessoas é uma maneira de ter mais clareza sobre as suas escolhas criativas. Existe uma carta do compositor Chico Buarque, escrita em 1971, para o poeta Vinícius de Moraes, que ilustra bem esse ponto. Nessa época, os dois estavam criando a letra da canção Valsinha, que encantou o público no começo da década de 70. Vinícius de Moraes fez uma sugestão de mudança do nome da canção e Chico Buarque argumenta: olha só, recebi as suas 2 cartas e fiquei meio embananado. É que eu já estava cantando aquela letra, com hiato e tudo, gostando e me acostumando a ela. Também porque, como você já sabe, o público tem recebido a Valsinha com maior entusiasmo, pedindo bis e tudo. Então dá um certo medo de mudar demais. Enfim, a música é sua e a discussão continua aberta. Vou tentar defender, por pontos, a minha opinião. Valsa Hippie é um título forte. É bonito, mas pode parecer forçação de barra, com tudo que há de hippie à venda por aí. Valsa Hippie, ligado à filosofia hippie como você o ligou, é um título perfeito. Mas hippie, para o grande público, já deixou de ser a filosofia para ser a moda para frente de se usar roupa e cabelo. Aí já não tem nada a ver. Em outros trechos da carta, a gente descobre que Vinícius também sugeriu a alteração de alguns versos da canção. Algumas dessas mudanças o Chico Buarque gosta e acata, outras ele argumenta que não fazem sentido. Ou seja, quando as outras pessoas fazem sugestões, essa é a ocasião perfeita para você pensar nas suas escolhas, se certificar delas ou então se dar conta de que de fato existe uma solução melhor. E é por isso que a troca com outras pessoas é tão importante no processo criativo. Se você quiser ler a carta na íntegra, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. No documentário Get Back, a gente percebe super bem essa questão da troca. A química mítica entre Paul e John está lá. E também as tensões entre George Harrison e Paul McCartney. O George se sente um pouco deixado de lado, porque as suas ideias não são acatadas. E Paul McCartney, por sua vez, também está um pouco chateado com John Lennon, que não vê mais os Beatles como o único canal para sua expressão. Na época em que o documentário foi feito, John Lennon já tinha colaborado com os Rolling Stones, com Eric Clapton e tinha começado a sua parceria artística com a Yoko Ono. Colaborar e trocar é super importante, mas nem sempre fácil. Mesmo os Beatles, que são deuses do rock and roll, são humanos. Eles também ficam chateados, magoados, ressentidos. Todo o pacote de emoções está lá em jogo. E olha só, na segunda parte do documentário, o pianista Billy Preston, que já tinha tocado com os Beatles anos antes na cidade de Hamburgo, na Alemanha, aparece para fazer uma visita. E ele logo senta no piano e também começa a tocar com a banda, colaborar, dar ideias. E é impressionante como a energia muda. Ele traz uma certa alegria e tudo que estava um pouco atravancado parece que começa a fluir melhor. Então eu pensei, se o seu processo criativo está um pouco emperrado, chamar uma outra pessoa para colaborar pode ser a solução perfeita para encontrar novos caminhos. A terceira dica para melhorar sua criatividade é: seja uma pessoa aberta e interessada. Eu acredito que quando estamos criando, a gente precisa ter uma atitude aberta com o mundo, ter a mente aberta, os ouvidos atentos e estar disponível para tudo aquilo que pode cruzar o seu caminho, às vezes de forma inesperada, e te inspirar de um jeito que você não previa. E aí o céu é o limite. Você pode se inspirar por conta de uma conversa com um desconhecido na rua, um filme de um gênero que você achou que não ia gostar, ou mesmo um evento que acontece na sua vida e que te dá uma nova perspectiva sobre um velho problema. Nas nossas vidas corridas e atarefadas, parece que não existe muito espaço para o acaso, para o inesperado, para a improvisação. O capitalismo coloca bastante ênfase na ideia de uma vida planejada, pragmática. A gente precisa planejar o dia, planejar a carreira, planejar os filhos, planejar a aposentadoria. É muito planejamento. É claro que isso é muito importante, mas a vida é mais do que planejar, trabalhar e cumprir, principalmente quando a gente está falando de processo criativo. A vida também é tecida pelos encontros e conversas ao acaso, por momentos que não necessariamente estavam planejados. A vida, afinal, é para ser sentida e vivida, e não somente cumprida. E se você caiu neste canal por acaso, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o canal da Editora Antofágica. A gente fala de história,
histórias, criatividade, livros, filmes, séries. Aproveita e dá o joinha se você está gostando do vídeo e o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo. O acaso, no final das contas, cumpre um papel bem importante na criação. Isso fica claro em Get Back, porque um assobio ali, meio sem pretensão, de repente vira uma linha melódica que vira uma canção. Tem uma cena que ilustra bem esse ponto. O Paul McCartney está um pouco ansioso, dizendo que gostaria de tentar compor de forma mais metódica. E o George Harrison responde que para ele o melhor mesmo é improvisar e ver o que sai dali. Eu acho que criar tem a ver com essas duas experiências, planejar e improvisar. É um movimento que vai de uma ponta a outra, passando por todos os estágios intermediários. E aí fica a pergunta, se a gente vive todos os dias a mesma rotina, assiste as mesmas coisas, lê os mesmos livros, tem as mesmas conversas, e pensa tudo sempre sobre o mesmo ponto de vista, como a gente vai abrir espaço para o acaso? A Shonda Rhimes é uma roteirista, criadora e produtora de algumas séries que fizeram bastante sucesso em muitos países, como Grey's Anatomy e Scandal. Ela tem uma palestra em que conta que sempre amou trabalhar e criar histórias, ela sempre gostou muito de se envolver em tudo que ela produzia. Mas em determinado momento da sua vida, ela perdeu a alegria e o tesão no trabalho, estava se sentindo seca. Então, ela resolveu adotar uma estratégia, dizer sim para tudo aquilo que a amedrontava, para todas as experiências que ela não gostava muito de fazer. Ela conta que não gostava de falar em público, mas disse sim para as ocasiões em que a convidaram para falar em público. Ela conta também que não gostava muito de brincar com as filhas e disse sim para brincar com as filhas. Ela não gostava muito de entrevistas ao vivo e disse sim para as entrevistas ao vivo. Essa palestra se chama O Ano em que eu disse sim para tudo. O link para você assistir a palestra, se quiser, também está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bom, a Shonda Rhimes conta que esse processo de se abrir para essas novas experiências, aos poucos, foi expandindo as suas capacidades e ensinando ela a perder o medo e lidar melhor com as sensações desconfortáveis que ela vinha sentindo. O tesão pelo processo criativo e pelo trabalho voltou. E ela conta que dizer sim para as experiências foi muito importante. Eu acho essa ideia inspiradora, essa ideia de se propor novas experiências. A última dica para melhorar sua criatividade pode soar um pouco óbvia, mas é preciso lembrar. Tenha referências, muitas referências, referências clássicas, referências contemporâneas, referências alternativas, referências que te inspirem a criar. Em vários momentos do documentário Get Back, os Beatles tocam músicas de outros grupos. Eu anotei umas 5 bandas que eu não conhecia e quero escutar depois. Inclusive, tocar trechos de canções de outras pessoas é uma das estratégias que eles usam no começo do documentário, nesses dias que eles estão tentando ali se conectar e encontrar a sintonia. E aqui tem um ponto importante. Procure referências de várias linguagens artísticas. Eu vou dar um exemplo. Várias das capas dos livros da Antofágica são feitos pela designer Giovanna Cianelli. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal onde ela fala do seu processo criativo, o link vai aparecer aqui em cima. A Gi conta que muitas vezes, para criar as capas dos livros, ela se inspira nas capas de discos antigos. Macunaíma, por exemplo, ela se inspirou neste álbum aqui do Rogério Duprat, um álbum super importante do movimento tropicalista. Caminhar por diferentes linguagens artísticas aumenta o seu repertório e a sua bagagem no processo criativo. E aqui vale a pena pesquisar a fundo. Vá além das séries do momento na Netflix, dos filmes do Oscar e dos livros que todo mundo posta nas redes sociais. Garimpar referências e olhar para lugares menos óbvios com certeza vai te ajudar a encontrar autenticidade no seu processo criativo. Agora eu quero saber, vocês conhecem outras boas histórias de processos criativos como Get Back? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!